Emagreça. Tenha a pele perfeita. Não coma demais. A sociedade dita as regras sobre o que acha que a mulher deve fazer sobre o seu próprio corpo. A justificativa é a saúde, mas isso vai muito além. Na verdade, a intenção é manter controle sobre o corpo feminino. Hoje conversamos com Jaine Mazon, que é nutricionista e fala sobre corpos reais nas redes sociais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um assunto que rende muito pano para manga, né? Mas é interessante nesse momento que a gente vive trazer um pouco mais de consciência sobre o assunto, né? Exato. Então vamos começar contextualizando. Como que a sociedade faz esse controle político sobre os corpos das mulheres, tanto de maneira cotidiana, como essa maneira que é invisível aos olhos da população? Na verdade, é de uma maneira bem sutil. Se a gente começar a perceber, olhar ao redor, e eu conversava um dia desses com as minhas amigas, quando a gente vai comprar roupa, parece que a gente não está mais servindo na numeração que a gente costumava utilizar. O M ficou pequeno. E aí a gente começa a perceber medidas sutis. Quando a gente abre uma rede social, a gente olha corpos extremamente magros. E aí nós, com corpos normais, né, começamos a perceber ter a sensação de que parece que estamos acima, que está demais, que o braço está muito gordo, que o nosso tamanho está muito grande. Na verdade, não é que nós nos tornamos maiores, mas o padrão reduziu. Nós estamos vivendo uma era da magreza extrema que está voltando. Então, a roupa começou a diminuir o tamanho sutilmente, a gente percebe modelos extremamente magras, a volta até de modelos de roupa, a moda gira muito em torno disso. Vivemos, não coincidentemente, um momento de muito mais conservadorismo, onde a mulher mais feminina, mais vulnerável, e vem aí a magreza, a mulher delicada, magra, pequena, ela é vista com bons olhos pela sociedade, pelo machismo, pelo patriarcado. Então a gente começa a, consciente ou inconscientemente, mudar o padrão, né? A necessariamente querer ser mais magra. Conversa com o momento que a gente está vivendo também de utilização de medicação, análogos de GLP-1. Vem disfarçado de saúde, que não podemos deixar de descuidar dessa necessidade realmente de manter uma vida saudável, uma alimentação saudável, praticar o exercício físico, mas muitas vezes a gente está utilizando essa desculpa do ser saudável e tendo atitudes que não são necessariamente saudáveis para chegar nesse corpo que está nos sendo mostrado como o ideal, né? Muitas vezes é prejudicial. Muitas vezes é prejudicial. A gente vê uma exacerbação de dietas absurdas, onde as mulheres comem muito pouco. E isso é visto principalmente pelo público feminino, né? A gente não vê esse mesmo movimento sobre os homens, né, da magreza. E você já passou por isso, todas as mulheres já sentiram isso na pele. Como que esse controle político dos corpos se apresentou para você? Eu acho que desde sempre esse controle foi com padrões diferentes, é claro, mas a menina, quando ela entra na adolescência, ela já começa, opa, como eu sou vista na sociedade, como eu preciso ser vista na sociedade, né? Inclusive, existem estudos que mostram que o padrão estético está relacionado com ascensão social, né? A mulher que está no padrão imposto naquele momento, ela é melhor vista na sociedade, ela ganha salários melhores, não se sabe necessariamente o que veio antes, né? Se a mulher que está no padrão, ela recebe mais ou por estar ganhando mais, ela se enquadra melhor no padrão, ela tem mais recursos para buscar o padrão, né? Mas também é visto como um meio de disciplina. Se você consegue controlar o seu corpo para estar na magreza, seguir uma dieta daquele jeito, é um status social, né? Eu acho que isso sempre foi visto para todas as meninas, isso é imposto, mas eu vejo muito na minha profissão, né? Com essa onda da magreza extrema,
eu já recebi muitos comentários em situações diferentes, que eu estava comentando sobre algo que não era necessariamente sobre o meu corpo, e veio o ataque, né? Mas se você não é nem magra, você é uma nutricionista que não é magra, então o que você quer falar sobre isso? Sendo que o assunto nem era isso, porque quando na falta de argumento, atacar o corpo do outro, principalmente sendo uma mulher, né? Principalmente nessa era da magreza extrema, é uma forma de nos silenciar. Né? E é uma arma que é muito usada, né, para poder diminuir a mulher, né? E é preciso entender que o padrão estético não é igual à saúde. Você, como nutricionista, entende bem isso, né? Exatamente. Não necessariamente estar magro reflete estar saudável. A obesidade e a magreza extrema, os dois ângulos, né, os dois extremos são maléficos para a nossa saúde. Eu sempre digo assim que existe um cálculo que a gente faz para o peso ideal, né, que leva como base o peso e a altura. Mas o peso ideal para mim, como profissional, e é o que eu trabalho isso também com o meu público, é um peso que não cause risco cardiovascular, seja pelo excesso de gordura ou um risco de outras comorbidades pela falta de massa magra, que tem acontecido muito nas pessoas que estão emagrecendo demais, né, perdendo massa muscular. Então, que não gere risco essa composição corporal, que enquadre uma alimentação que tenha todos os nutrientes que a gente precisa para viver bem, né? E que a gente se olhe e se goste, né? Que a gente olhe para o espelho, isso indifere de que peso a gente tá. Só que a gente tem que estar sempre vigilante e atenta para saber o que é esse visto no espelho. Será que é realmente o que eu gosto, o que eu não gosto, ou é uma influência externa do momento que a gente vive, né? E como essa pressão estética faz com que haja uma diferença de prioridades entre as mulheres e os homens? Claramente, no dia a dia, na nossa busca, aquilo que eu falava, o homem não tem essa grande preocupação em estar dentro de um padrão estético. A mulher, ela já precisa estar mais ativa nesse sentido, se movimentar, seguir muito mais as dietas, e não só necessariamente o corpo, mas em questão de cabelo, pele, unha, a gente precisa sempre estar de uma forma bem vista, né, na sociedade. Uma pressão que não se destaca tanto na população masculina, né? A mulher acima do peso, abaixo do peso, tá magra demais, tá gorda demais, tá isso, tá aquilo. É sempre uma pressão muito maior do que para o masculino. E isso gira uma indústria, né? Isso gira uma indústria farmacêutica, uma indústria de beleza, uma indústria da moda. Então, é um ciclo muito grande que pesa muito mais sobre as mulheres, né? E é muito importante a gente estar falando isso para nós entendermos e poder ver essas diferenças, esse controle já no nosso dia a dia, né? Isso, porque se a gente está consciente, está integrado do assunto, a gente consegue ficar um pouco mais vigilante sobre o conteúdo que a gente costuma consumir nas redes sociais, sobre o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo. Isso serve para mim ou isso está inconscientemente me levando a um nicho que eu não quero estar? Porque se eu abro a rede social, o Instagram, e eu só vejo mulheres magras, eu começo a me sentir mal com o meu corpo, né? No ambiente que você vive. Exato. Então, muito obrigada, Jaine. É muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, que é um tabu muitas vezes. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E obrigada também ao Sebo Livraria Agridoce, que cede esse espaço incrível pra gente. E obrigada a você que assistiu a gente até agora. Até a próxima.